14 de abril de 26, 16h50. Aqui é Itajaí, Santa Catarina. Aqui nós estamos às margens da BR. Eu nunca sei o nome dessas BR, é as margens da rodovia Jorge Lacerda. Aqui é um supermercado. E nesse supermercado aqui eu gravei há 2 dias atrás, E até o assunto do vídeo que eu estava gravando que foi um dia que eu estava já com um programa marcado, com uma garota de programa, que eu já tinha me encontrado, já tinha estado com ela há 2 semanas atrás, mais ou menos, e tal. E até eu acho que é o último vídeo que está aí, que eu disse que eu nem gosto de agir com muita seriedade, com a cabeça no lugar hoje em dia. Não, eu prefiro. Cheguei a ficar bravo comigo mesmo por agir com um pouco de calma e tal, porque era um programa que ia ter local e tal, daí depois não tinha mais o local. Vocês têm que assistir o vídeo anterior. E como este vídeo aqui eu não gravo para ninguém, eu sei que ninguém vai assistir. E o incrível desse meus... Até entraram 2 últimos inscritos aí, eu agradeci e tal. Mas só entraram, não assistiram os últimos vídeos. E eu tenho esse perfil aqui no canal que ninguém me assiste. Então eu gravo os vídeos, como se alguém fosse me assistir. Mas é tudo perda de tempo, porque... nesse sentido, porque ninguém vai me assistir. Então não adianta eu dizer para vocês, voltem no vídeo anterior, porque ninguém vai assistir nem esse e não assistiu o anterior. Mas eu fico fazendo isso. E assim, daí eu até encerrei o vídeo. Eu estava aqui no estacionamento desse supermercado, era tarde já, era noite. E eu disse, olha, isso se eu ainda não for lá em Ilhota, que o programa era uns 15, 20 quilômetros daqui em Ilhota, aqui do lado. Continuando aí nessa rodovia e tal. E eu ainda comentei, eu digo, não duvide que ela ainda eu não vá lá ainda e não vai encontrá-la e tal. Mas daí não fui, não rolou, aquele dia não rolou mesmo. E daí eu só mandei mensagem para ela dizendo por que eu não ia, porque não tinha mais o local e tal. A história era essa. Daí ela me respondeu hoje, não. Daí eu pensei, cara, se ela ficou chateada, problema, né? O que eu posso fazer? O programa era daqui a pouco já não era mais e tal. E o que aconteceu foi que daí hoje ela me mandou mensagem, não tem problema e tal. Tá tranquilo. Daí eu disse para ela, eu digo, olha, então de repente a gente faz uma coisa mais organizada, mais combinada, essa semana ainda. Talvez essa semana ainda role. É uma gata que eu tinha vontade, eu peguei ela um dia lá, que foi o que rolou, que é um vídeo aí que tá tendo bastante até para mim, 30 e poucas pessoas eu acho que assistiram, ou pelo menos entraram ali no vídeo. E o vídeo diz, juro que foi sem querer. É esse vídeo, se alguém cair aqui e quiser olhar, juro que foi sem querer. Que foi um programa que eu estava na rua e tal, e rolou na última hora, assim, que não era nada planejado, né? E daí a história é essa do programa, da garota é essa, mas foi o dia que eu peguei ela lá e tal, que foi sem querer e que não tinha nada planejado para fazer aquilo. E foi algo que rolou, foi uma guria que eu gostei e tal. Gostei de sair com ela.
e provavelmente vai rolar de novo aí nos próximos dias, né? E eu andava aí os últimos dias aí muito enrolado, com 1000 problemas e tal, e parece que a coisa meio que vai dar uma desenrolada essa semana ainda, né? Essa semana, aí, sentei aqui, ó, tem uma muretinha aqui, eu dei uma sentada. E então, tomara que as coisas deem certo. E hoje ainda tem 2 dias que me chamaram aí para uma investigação na parte de detetive. Aqui em Balneário, a investigação é em Balneário Camboriú. E até é fácil, é só para confirmar o endereço de uma pessoa que andou aprontando para outras pessoas. E tem um grupo de pessoas que está me contratando só para confirmar onde é o endereço dessa pessoa, onde se localiza essa pessoa e tal. E tomara que isso se confirme também, né? E se eu estava enrolado também, bem enrolado financeiramente, né? E as coisas meio que desenrolaram, né? Pode ser que desenrole essa semana. E eu precisava de uma peça para moto, um protetor de carenagem, uma coisa que eu acho horrível. Aqueles ferros que sobem ao lado dos tanques de combustível das motos. Mais ou menos aquilo. Mas eu não queria nem para proteção da moto e tal. A ideia nem era essa. A ideia ali era... Eu queria pendurar ali, ajeitar uma mochila, porque eu saio para trabalhar, eu tenho que carregar água, eu tenho que carregar alguma coisa de ferramenta, eu tenho que carregar casaco. Agora mesmo acabei de botar uma malha aqui, uma coisa mais quente, porque eu sinto muito frio, nem tá frio ainda, mas eu já tô com frio. Então eu carrego meu Guaraná em pó, que eu consumo em quantidades, que é o que me ativa, é o meu energético, é o Guaraná em pó. Eu passo o dia inteiro comendo isso. E água, eu carrego água para beber, para trabalhar o dia inteiro. Ou seja, na moto tu não tem onde guardar nada disso, né? E como eu trabalho com passageiro, eu tenho menos espaço ainda na moto. Eu carrego pessoas e tal. Então eu queria botar aqueles protetores não para proteger a moto quando cai, quando a gente sofre um acidente, não. Aqueles protetores era para eu pendurar uma mochila, alguma coisa, e algumas coisas que não fossem me atrapalhar tanto. Atrapalho, mas não fossem me atrapalhar tanto. E daí eu corri nas oficinas, eu tô há 2 dias aí correndo nas oficinas, mas tudo muito caro, coisa de R$300 para cima. De 300 e daí tu perde o limite para cima, 500, 600, 700, daí vai. E é uma coisa que é só para eu pendurar algumas coisas e tal. Daí eu bati na oficina que eu sempre vou, o cara não tinha. Eu queria uma coisa até usada, amassada, torta, mas que eu conseguisse colocar ali na moto. Daí numa oficina que eu frequentava bastante, no outro endereço que eu morava e tal, consegui, cara. Cheguei lá, os caras tinham lá o tal do protetor e tal, um usado, jogado lá, acharam na hora lá e tal, pá. Comprei, instalei na hora ali, 150 pila. Se tu for ver uma coisa assim, ó, simples, tá? Isso aí é uma coisa simples. Eu tô trabalhando um mês, eu devo estar umas 6 semanas, mais ou menos, de 5 para 6 semanas que eu tô trabalhando com essa moto alugada e tal. E, cara, como isso aí me resolveu tanta coisa, cara. Como isso aí me ajudou. Eu não esperava que só pendurar aquilo ali na moto fosse me libera. Eu não tenho que estar carregando mochila, não tem que a moto fica solta ali para eu trabalhar, fica bem mais tranquilo. Assim, ó, às vezes como pequenas coisas, né, te aliviam
te aliviam o corpo, a mente, o pensamento, tu fica livre, tu tira um peso. Isso que é tirar um peso. Tu faz isso, tu tira um peso, bah, como ajudou, sabe? E então tá, o vídeo que ninguém vai assistir é esse. Eu não peguei a garota de programa. Se der certo até financeiramente aí, as coisas que é para dar, até sexta-feira eu quero pegar ela. Daí eu conto aqui no canal. E para eu pegá-la sexta-feira, eu tenho que ir à ilhota, pegá-la, vir para o motel aqui em Itajaí, porque lá para o outro lado, Ilhota, Gaspar, é mais complicada a história de motel. Então eu prefiro a história de motel aqui em Itajaí, que eu já estou acostumado, eu já sei como funciona, já conheço todos os motéis e tal. Aqui é mais tranquilo. Eu tenho que ir até Ilhota buscá-la, vir aqui para Itajaí, rolar ali e tal, e depois levá-la de volta a Ilhota e depois eu retornar a Itajaí. O que o homem não faz para sair com uma mulher, cara, sabe? Eu me dou esse trabalho e eu ainda estava pensando, cara, ainda é as poucas coisas que me dão algum prazer. Não é aquele prazer de quando eu tinha 18, 20, 30 anos de idade, não. O prazer muda, é mais o prazer da curtição, sabe? Não é o prazer do sexo. É difícil de explicar isso. Não, claro que tá ali, tem que ter o prazer do sexo, mas não é essa história. E outra, eu não vou namorar, eu não vou, muitas vezes nem beijo não rola, porque rola sexo, mas não rola beijo. Tem que entender, quem já fez algum tipo de programa aí vai entender que é assim que as coisas funcionam com esse tipo de garota e tal. Então, o que tem de interessante ali? O que tem de interessante é só a história. Tu ir, tu buscar, tu transar, tu, sabe, fazer o conjunto da história para aquilo ali ter um sentido. O prazer é nisso. Esse é o prazer de uma história dessa. E essa semana eu ainda estava pensando, claro que com o passar dos anos o prazer aquele do sexo não é que ele vai sumindo, ele se torna uma coisa comum. É como tu tomar um refrigerante, tu tomar um suco, como tu almoçar, como tu, sabe, andar de carro, de moto, sei lá, coisas que tu faz no teu dia a dia. O sexo passa a fazer parte nesse sentido, algo que tu faz no teu dia a dia, né? E eu, como, né, sempre me envolvi com essas histórias, tudo e tal, né? Eu sou o tipo de homem que não, para mim isso aí sempre foi comum, me relacionar assim e tal, com mulheres e tal, sempre foi uma coisa muito comum. Até ninguém vai assistir. Tem meia dúzia de vídeos aí para trás, 7, 8, 10, sei lá. Eu disse, tem um vídeo que o título é A Pior Missão que eu já recebi. E a outra, e na sequência, que eu não me lembro que título eu botei. Detetive, garota de programa, é alguma coisa assim. Eu tive uma missão, fui contratado para transar com uma garota. Era um prédio residencial, a velharada do prédio, tudo queria tirar as garotas de programa do prédio, porque elas alugaram para morar, para residir, estavam fazendo programa lá e tal. E eu fui contratado para provar que elas estavam fazendo programa, ou seja, eu tive que marcar um programa. E a questão eu podia chegar lá e não fazer o programa. Eu podia chegar lá e dizer, olha, estou passando mal, não estou me sentindo bem, mas eu vou te pagar o programa e vou me embora. Eu podia fazer isso. Só que até a garota era uma... Tá aí os 2 vídeos, tem aí nessa sequência aí para trás. Vocês têm que pesquisar se quiser saber dessa história. E no fim a garota de programa era uma gata, uma gatinha, um gato, uma guria nova, linda, corpo, beleza, conversa, papo, agradável, uma pessoa simpática, assim, ó,
Eu já fiz outros programas particulares meus com garotos e tal. Olha, essa aí dá para ficar no top 10, assim, a garota com tudo em cima e tal. E a questão é, eu digo, cara, se eu vou lá, eu vou ter que pagar isso. Daí essa parte do programa não ia sair do meu bolso. Estava incluído no meu trabalho de detetive. Só que a garota de programa ainda era uma garota de programa cara. As garotas de eu estou repetindo a história que eu já contei, mas ninguém assistiu lá, ninguém vai assistir aqui também. Eu quero contar de novo. E no fim a garota de programa era uma garota das mais caras. Não as mais caras, mas mais caras do que o normal. Aqui um programa é R$150 meia hora. É o padrão, R$150 meia hora. Essa garota era R$200 15 minutos. R$200 15 minutos, os 15 minutos, é a famosa rapidinha. Elas fazem as rapidinha é isso, é 15 minutos. 15 minutos tu sabe, é chegar, ela já tá sem roupa, tu tira a roupa, acabou. É 15 minutos. E como eu já ia fazer, daí essa garota de programa era R$200 15 minutos, a rapidinha. E já estava pago no meu trabalho de detetive, não saía do meu bolso aqueles R$200, mas era caro. E a famosa meia hora, que é a média, que todas cobram R$150, a meia hora dela era R$300. Mas se fosse para botar preço no produto, ali era produto de R$700. A guria valia, a guria era, sabe, muito gata, tudo muito especial. Então, 300 barato, entre aspas, estava caro, mas estava barato, R$300. E daí eu botei mais R$100 do meu bolso. Eu digo, não, cara, não vou ficar lá uma rapidinha, nem dá tempo de nada, né? E no fim eu contratei meia hora, R$300. Botei 200, estava pago pelos clientes lá que me contrataram e tal. E eu botei 100 do meu bolso para ficar meia hora com ela. Fiquei e tal. Fiz as imagens, claro que não fiz as imagens da hora. E daí transei e tal, porque eu paguei. Eu digo, cara, não vou perder essa oportunidade. Só que eu tinha vídeos assim, entrando no prédio, contratando o programa, chegando lá, pagando o programa. Era isso que os clientes queriam para questioná-la e tal, para elas desocuparem o apartamento que elas alugavam e tal. Ou seja, o meu trabalho era um trabalho sujo, uma sujeira. Tu ir lá, te relacionar, acontecer história com a menina, era uma só. Tinha duas no apartamento, mas eu só fui com uma, né, e tal. E só que daí assim, ó, para entregar a menina, entregar aqueles vídeos, e a única coisa que me atrapalhou durante o período que eu fiquei lá foram essas minhas questões morais, sabe? Eu digo, cara, eu vou entregar a guria, eu vou entregar, né? Entregar esses vídeos e tal. Tudo que o cliente pediu eu fiz, e fiz muito bem feito. Daí eu pensei, vou entregar, não vou, mas daí eu naquela hora eu digo, cara, eu sou um profissional, fui contratado para fazer esse trabalho. Peguei, entreguei os vídeos lá e tal, e também não soube mais do desenrolar dessa história, como é que terminou isso. Mas, ou seja, era um tipo de garota que, se não tivesse acontecido isso, eu voltaria. É isso que eu quero dizer. A garota era muito querida e tal, eu voltaria. Já aconteceu com outras garotas de eu fazer mais de uma vez um programa. Essa seria com certeza uma que eu faria, e talvez fizesse várias e várias vezes. E me queimei, se mostrarem aqueles vídeos aparecerem em algum lugar e ela tiver acesso, ela vai ver que foi eu que fui lá, transei com ela e a entreguei pro pessoal do prédio. Um trabalho sujo, trabalho de detetive. Fazer o quê? Fui! Tem vídeo aí para vocês.